Fatos, curiosidade e segredos sobre a vida de Bruce Lee. Neste vídeo vamos falar sobre alguns fatos inéditos sobre a vida de Bruce Lee. Falaremos sobre algumas curiosidades, exibiremos fotos raras, e também alguns segredos da vida do pequeno dragão. Bruce Lee escreveu seus objetivos de vida em um papel em janeiro de 1969. Ele escreveu: "Meu objetivo principal, eu, Bruce Lee, serei o primeiro superstar oriental mais bem pago dos Estados Unidos. Em troca, vou entregar a performance mais incrível e a melhor qualidade que um ator pode oferecer. A partir de 1970, serei mundialmente famoso e, a partir de então, até o final de 1980, possuirei 10 milhões de dólares. Vou viver da maneira que quero e terei alcançado harmonia interior e felicidade." Bruce Lee, janeiro de 1969. Bruce Lee tinha criptorquidia, condição em que ambos ou um dos testículos permanece suspenso no momento da formação, em que devem descer para a bolsa escrotal. No caso de Bruce Lee, era apenas um testículo suspenso. Prováveis consequências da criptorquidia: baixa fertilidade, câncer no testículos e/ou prováveis problemas psicológicos quando adulto. Essa condição foi um dos motivos de Bruce Lee ter sido dispensado do serviço militar nos Estados Unidos. Em 1963, Bruce Lee foi rejeitado do serviço militar dos Estados Unidos. Aos 22 anos, e em condição física de pico, Bruce Lee foi classificado como um 4F não aceitável para o serviço militar devido aos padrões físicos, mentais ou morais. Ele foi considerado inapto por ser míope, uma condição para a qual ele usava lentes de contato. Bruce Lee também tinha um problema de sinusite e, segundo consta, um testículo não descido. Cogita-se que essa rejeição durante o alistamento militar o tenha levado a um esforço extremo para se superar fisicamente. Um terceiro filho. É bem sabido que Bruce Lee teve 2 filhos, Brandon Lee, nascido em 1º de fevereiro de 1965 e Shannon Lee, nascido em 19 de abril de 1969. Mas seria possível que ele tivesse outro filho? Pouco depois de chegar aos Estados Unidos da América, Lee concluiu o 2º grau na Edison Technical School, agora Seattle Central Community College, localizada no Capitol Hill em Seattle. Aqui está uma cópia da matrícula de Lee na escola datada de 9 de setembro de 1959. Foi concluída 6 anos antes do nascimento de seu filho Brandon. No entanto, há uma lista consta escrito na área destinada a informa os dependentes foi escrito 1. Bruce Lee já tinha um filho antes de chegar aos Estados Unidos da América? Então, por que o tão robusto Bruce Lee morreu de repente? Foi deste modo que a primeira notícia em Hong Kong sobre a morte de Bruce Lee foi publicada. Ela dizia o seguinte: "O famoso astro do Kung Fu Bruce Lee desmaiou repentinamente em casa às 11h30 de ontem à noite, e foi levado às pressas para o Hospital Elizabeth de Hong Kong por sua esposa Linda, mas infelizmente, ele foi declarado morto. O hospital não conseguiu identificar a causa da morte." E na tentativa de esconder que Bruce Lee teria morrido na cama da atriz Betty Ting Pei, pelo fato de Bruce Lee ser casado e Betty Ting Pei ser uma atriz com uma certa má fama, Raymond Chow informa inicialmente à imprensa que ele teria morrido no jardim de sua casa, na 41 Cumberland Road, em Kowloon. Outras mentira, que foi desmentida depois, gerando mais especulações e polêmicas. Ora, os jornais sensacionalistas há alguns meses já insinuavam sobre o possível caso amoroso entre Bruce e Betty, sem mencionar outras atrizes, como a meiga Nora Miao. A própria Linda Lee sabia e sofria calada com a fama de playboy de seu marido. Após a morte de Bruce Lee, diversas notícias circulavam nos meios de comunicação e na mídia local. Bruce Lee morto por tríades de Hong Kong. Porque ele se recusou a pagar o dinheiro da proteção. Artista marcial zangado mata Bruce com um soco de Mark. Porque ele ensinou aos estrangeiros os segredos das artes marciais e Bruce Lee morreu após o uso de drogas. Imediatamente após sua morte, rumores começam a se espalhar. Lee e Betty Ting Pei haviam sido amantes, provavelmente ainda eram, e foi sugerido que Betty o envenenou, porque Lee ameaçou deixá-la.
Bruce Lee é conhecido na China como Li Shaolong, que traduzindo significa pequeno dragão. Bruce Lee andava armado. Bruce Lee se sentia ameaçado meses antes de sua morte misteriosa. Assim ele passou a carregar um revólver em sua maleta junto com seus roteiros e projetos. O revólver era um Derringer DM-101 de alto padrão no calibre 22 Magnum com um cano de 3 polegadas e 3/4 e cabos sintéticos brancos. O número de série era 2.291.441. Ele passou a carregar esta arma para onde quer que fosse, em memória de um homem fluido. Você não conhecia esta frase de Bruce Lee? Pois esta é uma frase de Bruce Lee pouco conhecida e citada. Esta história começa quando, durante uma pausa na gravação da série Besouro Verde neste dia 1º de janeiro de 1967, Bruce Lee escreveu e desenhou uma carta para seu aluno George Lee. George Lee era o responsável por construir todos os equipamentos de Bruce Lee. Este era o ano que Bruce Lee queria apresentar o Jeet Kune Do para o mundo, e ele precisava de algum material promocional para usar na divulgação deste novo estilo de luta. Bruce Lee desenhou e descreveu para George Lee detalhadamente como ele queria o túmulo em miniatura com o texto em memória de um homem de fluido, enchido e distorcido pela mensagem clássica. Esta frase simbolizava a opressão que as tradições rígidas e estilos formais exerciam sobre seus alunos. Segundo Bruce Lee, um desespero organizado, o que dificultava o desenvolvimento completo de um artista marcial. Finalmente Bruce Lee concluiu que os estilos dividiam os artistas marciais em campos em vez de uni-los, limitando o desenvolvimento do artista marcial. Com a base filosófica de flexibilidade e adaptabilidade como seu tema central, Bruce foi implacável. No que dizia respeito ao Jeet Kune Do, ele não havia inventado um novo estilo. Sua visão geral das artes marciais era, ao contrário, que ele tentava unificar os artistas marciais concentrando-se na luta, como ela é, descartando a necessidade de estilos, tradições e formalidades baseados em padrões estabelecidos. E por causa de sua aversão às tradições, Jeet Kune Do pode usar todas as formas, mas não está associado a nenhuma. Filosoficamente, Bruce eliminou a dualidade entre prós e contras. No entanto, isso não é fácil de conseguir. Embora tenhamos alguma liberdade para explorar outros estilos, é da natureza humana buscar certezas em um sistema testado e comprovado. Depois de percorrer um caminho, aí reside a limitação. É por isso que Bruce Lee chamou seu Jeet Kune Do um estilo sem estilo. Bruce Lee estava à frente de seu tempo. Ele misturou métodos de treinamento tradicionais asiáticos e ocidentais modernos e técnicas de luta de várias outras artes marciais ao seu próprio sistema, que ele Jeet Kune Do, que significar o caminho do punho interceptador. Hoje não é incomum praticar e mesclar diferentes artes marciais, mas esses tipos de fusões eram inéditos na época de Bruce Lee. O caixão de Bruce Lee foi trocado. Para fazer o transporte legalmente do corpo de Hong Kong para a América, o primeiro caixão de Bruce Lee comprado em Hong Kong, que era revestido no seu interior por uma seda branca, dentro do caixão também existia uma caixa de vidro ao redor do corpo de Bruce Lee e servia para proteger o corpo. Este caixão, para poder viajar de Hong Kong para os Estados Unidos, ele foi colocado dentro de um container forrado de chumbo, e depois foi colocado dentro de uma caixa de madeira para ser transportado. Quando o caixão foi aberto ao chegar no dia 28 de julho de 1973 na casa funerária de Seattle em Seattle, nos Estados Unidos, foi verificado que o caixão durante a viagem havia esfregado contra o forro de chumbo durante o transporte, e danificou sua parte exterior completamente, causando 9 grandes arranhões. E na parte de dentro do caixão, a seda branca estava toda manchada de azul, por causa que o terno de Bruce Lee que era azul. Isto aconteceu, pois a área de carga de um avião 747 não é pressurizada. O vidro que estava dentro do caixão de Bruce Lee selou o ar de Hong Kong com 89 graus e 98% de umidade dentro do caixão. Quando o 747 nivelou a 38.000 pés, o ar condensou-se no vidro e começou a pingar. Foi como uma pequena tempestade dentro de seu caixão. Com tudo isto foi realizado a troca do caixão de Bruce Lee, que veio de Hong Kong, por um outro caixão novo comprado nos Estados Unidos. Os espectadores de Hong Kong atentos ao verem as imagens do novo caixão.
Gerou uma polêmica porque a caixão havia sido trocado. Os fãs acusaram a Golden Harvest trocar o corpo e o caixão de Bruce Lee. As tentativas de esclarecimento apenas levaram a mais especulações. O caixão arranhado e manchado foi considerado um sinal de que a alma de Bruce não estava descansando em paz. Bruce Lee nasceu na América. Na certidão de nascimento, foi colocado o nome Lee Junho Fan. Ele nasceu no dia 27 de novembro de 1940 no ano do dragão, e entre as 6 às 8 horas da manhã na hora do dragão. O nome Bruce foi realmente dado a ele por uma enfermeira chamada Marie Glover do Hospital Jackson Street no bairro chinês de Chinatown da cidade de São Francisco, na Califórnia. Somente mais tarde ele começou a usar o apelido Bruce. Assim que nasceu, seus pais lhe perfuram uma orelha e o chamam de Sai Fung, que em chinês significa pequeno fênix. A intenção do supersticioso Li Oixuan era enganar os espíritos ciumentos, que poderiam raptar seu filho que era homem e nascido na hora do dragão. Qual foi o primeiro estilo de Kung Fu que Bruce Lee aprendeu? O primeiro estilo de Kung Fu que Bruce Lee aprendeu foi o Tai Chi Chuan. Ele treinou com seu pai Lei Oixuan. Bruce Lee era ateu, quando questionado pelo jornalista Alex Ben Block no verão de agosto de 1972 em uma entrevista por telefone qual era sua filiação religiosa, Bruce Lee respondeu: absolutamente nenhuma. Alex Ben Block pressionou ainda mais, perguntando se Bruce Lee acreditava em Deus. Para ser totalmente franco, eu realmente não acredito. Bruce Lee gostava de haxixe e mastigava raízes de maconha. Após sua morte, a autópsia revelou uma quantidade de haxixe em seu estômago, o que sugere que ele foi um verdadeiro consumidor até o fim da vida. Algumas pessoas argumentam que o haxixe foi, de alguma forma, a razão de sua morte, mas na realidade isso não é verdade e não tem sustento algum. Em 17 de setembro de 1973, Linda, sua esposa, confirmou que Bruce usava cannabis de vez em quando, mas Bruce não mostrou nenhum sinal de efeitos colaterais. Bruce Lee não sabia nadar. O irmão mais novo de Bruce, Robert, e a irmã Phoebe, revelaram que Bruce realmente odiava a água e não sabia nadar. Bruce Lee não era fã de piscinas. Isso porque, quando criança, ele provocava a irmã empurrando-a para dentro de uma piscina. Ela então reagiu pegando e segurando sua cabeça debaixo d'água por um longo período de tempo, fazendo prometer nunca mais fazer isso. Ele não só nunca mais faria isso, como nem chegaria perto de uma piscina depois. Bruce Lee foi quem modificou o nome Gung Fu para Kung Fu. Isto mesmo, antigamente o Kung Fu era conhecido como Gung Fu. Quando Bruce Lee conheceu James Lee, que já havia publicado nos Estados Unidos diversos livros sobre luta. Bruce Lee perguntou por que James Lee escrevia Kung Fu ao invés de Gung Fu, que era o modo que mais parecia com a pronúncia em cantonês. James Lee falou que Kung Fu era mais fácil para o público americano ler e entender como devia ser pronunciado o nome do Kung Fu. Depois deste dia, Bruce Lee passou a escrever Kung Fu com a letra K ao invés do G e todo o resto do mundo seguiu seu modo de escrever. Bruce Lee era um bom desenhista. Ele adorava desenhar. Aqui você vai ver alguns desenhos que ele fez. Primeira namorada nos Estados Unidos. Quando iniciava o curso de filosofia no campus da Universidade de Washington, na cidade de Seattle, por volta do mês de março de 1961, Bruce se sentiu atraído por uma jovem de traços orientais e de origem japonesa. O nome da garota era Ann Isambo. Depois de quase 3 anos de relacionamento, Bruce inesperadamente aborda Ann e lhe oferecendo um grande e belo anel com pedra safira na forma de uma cruz branca. Simplesmente ele disse: experimente. Ela tomou o anel em suas mãos por um instante, e ponderou sobre o significado de tudo aquilo. Mas Ann Isambo decidiu naqueles longos segundos, que ainda não estava preparada para um compromisso tão sério, e devolveu a Bruce, que certamente não contava com aquela recusa. Annie prezava sua liberdade, e tinha seus projetos pessoais, e não estava pronta para sacrificá-los por ninguém, mesmo por alguém tão especial quanto Bruce Lee. Bruce Lee também era dançarino. Por trás das cenas, Lee cultivava um hobby que era dançar. Seu comprometimento com a dança era tanto que ele chegou a ser reconhecido na modalidade.
Em 1958, aos 18 anos, ele ganhou o concurso de dança, o campeonato de Cha-Cha-Cha em Hong Kong. A seria o Besouro Verde. Bruce fez uma demonstração de Kung Fu em Long Beach em um torneio de karatê em 1964. O proprietário de um salão de Beverly Hills, Jay Sebring, estava na plateia e ficou impressionado com o que viu de Bruce. Um dos clientes do dono do salão, William Dozier, que era produtor de TV, estava cortando o cabelo e mencionou que estava procurando alguém para fazer o papel de filho de Charlie Chan. Jay sugeriu Bruce Lee, e o produtor ouviu, e Bruce Lee acabou fazendo um teste de tela para o papel. William Dozier então começou a produzir a série do Batman com Adam West, mas ainda com planos para Lee. Se o seriado fosse bem na primeira temporada, o plano era fazer outro de super-heróis. Foi assim que nasceu o Besouro Verde. Bruce recebeu $1.800 adiantados para assinar um contrato de 1 ano para atuar na série Besouro Verde. As filmagens da primeira temporada de Besouro Verde duraram 6 meses. A série de televisão, O Besouro Verde, foi um grande sucesso dos anos de 1966 a 1967. Ela foi escrita por Frank Stricker e George Washington Trendley e produzido por William Dozier, que também foi responsável pela série de televisão Batman. O Besouro Verde teve 25 episódios, sendo lançado em 9 de setembro de 1966 nos Estados Unidos. A série relata as aventuras do milionário Brit Reid, interpretado por Van Williams, editor do jornal Sentinela Diária. Ao se deparar com reportagens sobre crimes, Reid as investiga na calada da noite, na identidade secreta do vigilante mascarado Besouro Verde, juntamente com seu fiel chofer oriental Kato, interpretado por Bruce Lee. Primeiro empregou o primeiro emprego de Bruce Lee nos Estados Unidos no ano 1959, foi como garçom no restaurante Ruby Show na cidade de Seattle, nos Estados Unidos da América, que pertencia a Ping e Ruby Show, que eram amigos de seu pai. Bruce mora em cima do restaurante, e no restaurante ele trabalha como garçom. Quanto Bruce Lee cobrava para dar aula? Quando Bruce Lee começou a dar aula de Jet Kune Do no ano de 1967, ele cobrava 150 hora-aula. Depois que ele fez sucesso, ele aumentou o preço da hora-aula para 275 por horas-aula. Ele deu aula particulares para diversas celebridades como Stephen King, James Coburn, James Garner, Lee Marvin, Roman Polanski e Kareem Abdul-Jabbar. Bruce Lee teve suas glândulas sudoríparas removidas de suas axilas. Por mais distorcido que possa parecer, o lendário expoente do Wing Chun fez isso puramente por razões estéticas. Bruce Lee deu o pontapé inicial na carreira de ator de Jackie Chan. O jovem Jackie Chan apareceu ao lado de seu ídolo em Operação Dragão. Curiosidades. Lee acidentalmente chutou Jackie Chan na cabeça, o que permitiu ao jovem Jackie Chan passar um bom tempo nos sets com sua maior influência. Bruce Lee brigou com Chuck Norris no corredor de um hotel. Em uma viagem, Bruce Lee e Chuck Norris estavam hospedados em um hotel em Nova York. Quando Bruce Lee e Chuck Norris pegaram o elevador, eles começaram a luta. Segundo as palavras do próprio Chuck Norris, o que aconteceu foi o seguinte: uma vez estávamos em Nova York, hospedados no mesmo hotel. Enquanto subíamos no elevador, começamos a lutar e continuamos fazendo isso no corredor de nossos quartos até às 4 da manhã. Ainda me pergunto por que não fomos entregues à segurança do hotel. Eles sabiam que a gente estava lutando, porém não tiveram coragem de nos deter. Primeira escola de Bruce Lee. Em 25 de outubro de 1963, Bruce Lee abriu sua primeira escola na Chinatown de Seattle, sob o nome de Junho Fan Kung Fu Institute. No prédio 4175 na Broadway, perto da universidade, perto do antigo local do Café Davisop em North Oakland, é uma área em Oakland, Califórnia, Estados Unidos. Com James Ian Lee como instrutor assistente. Bruce Lee era descendente de ingleses. Quando Bruce Lee nasceu pouco tempo depois, seus pais foram para o Departamento de Imigração dos Estados Unidos para fazer uma entrevista para garantir o direito à cidadania deles e de Bruce Lee. Como podemos ver neste recorte do depoimento da mãe de Bruce Lee ao Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Quando a mãe de Bruce Lee, a senhora Gracie Hu, foi questionada se ela era descendente somente de chineses, ela respondeu que não.
Ela falou: meu pai é chinês, e minha mãe é inglesa. Por muito ano se achou que Bruce Lee era descendente de alemães por parte do seu avô materno. Porém o registro genealógico existente fornece nenhuma evidência para essa afirmação. E o depoimento da mãe de Bruce Lee, que está no documento de imigração da família de Bruce Lee, informa totalmente o contrário. Quando questionada por funcionários da imigração sobre seus pais, Gracie Hu afirma especificamente que sua mãe não tinha sangue chinês e que ela havia falecido 7 anos antes em Xangai. Foi Bruce Lee quem escreveu a série de TV Kung Fu? Não, isto não é verdade. A série de TV chamada Kung Fu foi escrita por 2 comediantes judeus chamados Edifício Spielman e Howard Friedlander, que eram moradores do Brooklyn em Nova York, nos Estados Unidos. A série de televisão intitulada Kung Fu foi estrelada por David Carradine no papel de Kwai Chang-caine. Em suas memórias, a viúva de Bruce Lee, Linda Lee Cadwell, afirma que Lee criou o conceito para a série, que foi então roubada pela Warner Bros. Há evidências circunstanciais para isso em uma entrevista de 8 de dezembro de 1971, que Bruce Lee deu ao Chip R. Berton-Sou. Na entrevista, Lee afirmou que ele havia desenvolvido um conceito para uma série de televisão chamada de Orion, com a intenção de ser o astro principal, sobre um artista marcial no Velho Oeste americano, o mesmo conceito do Kung Fu, que foi ao ar no ano seguinte, mas que ele estava tendo problemas para apresentar ao Warner Bros. E à Paramount. De acordo com o biógrafo Matthew E. Poli, Bruce Lee não inventou a série de TV Kung Fu. Edifício Spielman criou o personagem Kwai Chang-caine, e o tratamento cinematográfico, que Spielman escreveu com Howard Friedlander em 1969, foi a origem do piloto e da série subsequente. Spielman escreveu pela primeira vez um tratamento sobre um samurai que viaja para a China e aprende Kung Fu. Por volta de 1967, ele o deu a seu parceiro Howard Friedlander, que sugeriu transformá-lo em um faroeste. Spielman então decidiu transformar o personagem principal em um monge Shaolin meio americano e meio chinês. Esta mito que Bruce Lee teria escrito, a série Kung Fu, ganhou força com o lançamento do filme Dragão, a história de Bruce Lee. Porém Spielman e Friedlander escreveram o roteiro de Kung Fu para Warner Bros. Em 1967. Quando o projeto não conseguiu ser feito como um filme teatral, o roteiro foi entregue à divisão de TV da Warner em 1971. O elenco para a série começou depois que Bruce já tinha completado seu primeiro filme de Kung Fu em Hong Kong chamado O Dragão Chinês em 1971. Bruce Lee fez o teste para o papel principal de Kwai Chang-caine, mas perdeu para David Carradine, porque os executivos estavam preocupados que seu sotaque chinês fosse forte demais para o público da TV americana. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal do YouTube, curta o vídeo, deixe um comentário e compartilhe.